daqui para frente, não só nos finais de semana, não só nos domingos, mas todos os dias devemos ter esses símbolos no nosso viver diário. Senhor Jesus, vamos ler todos juntos? Vamos ler? De pé. O Senhor da revelação escolhido, e a palavra torna-se o ensino dos apóstolos, o qual dá direção às igrejas, governa-as e promove a unidade entre elas. Esse é o fluir na vida, amém, na vida da igreja. Esse é o fluir. Esse é o fluir na vida da igreja. Senhor Jesus, é o governo do Espírito, irmãos. Ó Senhor, isso é o ensinamento dos apóstolos. E estamos aqui para quê? Para receber mais revelação deles. Senhor Jesus. Ponto 2. Rebeca, imersão. Amém. Quando você ouve a palavra, que é a verdade, Deus confirma em sua consciência, e a palavra faz arder seu coração, pois ela vem de Deus e traz a verdade para você. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. A palavra vem de Deus. A palavra vem de Deus. A palavra vem de Deus. Amém, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quando essa palavra que ouvimos vem de Deus, Ele confirma a nossa consciência. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quando você ouve a palavra, que é a verdade, Deus confirma em sua consciência e a palavra faz arder no seu coração, pois ela vem de Deus e traz a verdade para... Fala para o irmão, ó, traz a verdade para você. Senhor Jesus, diga assim, irmãos, ouve a palavra. Irmão, ouve a palavra. Senhor Jesus. Irmão, ouve a palavra. Irmão, ouve a palavra. Irmão, ouve a palavra. Senhor Jesus. Aleluia. A palavra arde em seu coração? Ó Senhor Jesus. Talvez nós não estamos no caminho de Emaús, tá bom? Talvez a gente pense que o Senhor não está caminhando conosco. Mas o Senhor está caminhando conosco todos os dias, tá bom? Em todos os momentos Ele está caminhando conosco. E Ele está falando ao nosso coração. E o nosso coração como é que está? Como é que está recebendo o falar do Senhor? Ó Senhor Jesus. Então vamos emergir mais. Vamos repetir? O Senhor, fala ao meu coração. 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 Vem confirmar a consciência. Vem confirmar na consciência. Vem confirmar na consciência. E a palavra faz arder seu coração. E a palavra faz arder seu coração. E a palavra faz arder seu coração. Pois ela vem de Deus. 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 E traz a verdade pra você. E traz a verdade pra você. Olha, assim tá funcionando, tá bom? Meu Deus, vocês estão aprendendo, tá bom? Isso é bom, isso é bom. Senhor Jesus, amém, Rebeca? Senhor Jesus. Temos hino? Temos hino? Temos hino? Amém. O primeiro hino é um novo começo. Sabe cantar, Rebeca? Sabe? Os irmãos sabem cantar esse hino? Foi? Uau! Muito bom, muito bom. Assim vai ajudar eu e Stephanie, que a gente não sabe não. Senhor Jesus, olha só, apesar do homem só se importar em saber quem é o maior e viver de aparência, vaidade e orgulho, em busca de mais posição.
Sério? Precisamos deixar para trás nossos velhos conceitos de como servir, nos enchendo de realidade e dar liberdade para o Espírito agir. Diga, irmão, dê liberdade para o Espírito agir. Ó Senhor Jesus, um novo o quê, Franciele? Novo começo, irmão. Nova história. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quem quer voar aqui? Senhor Jesus. Apoio fala pro irmão, irmão, novo começo, irmão. Rebeca, novo começo. Rebeca, nova história. Fala pro irmão, irmão, nova história, irmão. Senhor Jesus, vida na igreja em ressurreição. Fala para ele também, irmão, novo momento é hoje. Um novo dia. Vê se ele está apertado aí, vê se o cinto dele está apertado. Irmão, aperta o cinto. Apertem os cintos, vamos voar. Ó Senhor Jesus. Só se importa em saber quem é o maior e viver de aparência, vaidade e orgulho em busca de mais posição. Precisamos deixar para trás nossos velhos conceitos de como servir, nos enchendo de realidade e dar liberdade para o Espírito agir. Novo começo, nova história, vida da igreja em ressurreição. Novo momento, novo dia, apertem os cintos, vamos voar. Novo começo, nova história, vida da igreja em ressurreição.
vida da igreja em ressurreição. Um novo dia, apertem os cintos, vamos voar. Novo começo, vida da igreja em ressurreição. Novo momento, um novo dia, apertem os cintos, vamos voar. Coração puro e simples de uma criança No reino eu posso entrar. escalando o plano Terreno da lógica humana, liberem a pista, vamos decolar. Novo começo, nova história, vida da igreja em ressurreição. novo momento, Um novo dia, apertem os cintos, vamos voar. Novo começo, nova história, vida da igreja em ressurreição. Novo momento, um novo dia, apertem os cintos, vamos voar. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Ritmo, irmãos. Apertem os cintos. Apertem os cintos. Eu me esqueci de avisar. Amém, amém. Eu vou falar, apertem os cintos, vocês Vá. batem a palma 4 vezes, aí vocês falam, vamos voar. Amém? Vamos lá. Tudo de novo, ritmo. Apertem os cintos. Vamos. Apertem os cintos. Vamos voar. Ó que conclusão do Evangelho de João. A confusão, o evangelho de João. Grande comissão pastoreia bem os irmãos. Vem por esse pastoreia com os irmãos. Senhor, em nós busca um puro coração. E sejamos teus servos, amigos, irmãos. Sejamos os irmãos. Nunca se enrede na busca por sustento. Nunca se enrede. Tudo a seus concede, Deus no devido tempo. Não dependamos de nossa pouca força, Não dependamos de nossa pouca força, mas só da palavra que sai de sua boca. mas da palavra que sai da sua boca. Age em nosso coração a profética palavra. Em nosso coração a profética palavra. Vamos nela imergir, transcrevê-la, praticá-la. Como ela emergir. Amarrado não fique A mal. palavra pratiquemos. As coisas do passado, nem sejamos domingueiros. Deus tudo tem nos dado. Amarrado não fique A mal. palavra pratiquemos. As coisas do passado, A verdade do passado. nem sejamos domingueiros. Sejamos domingueiros. Deus tudo tem nos dado. Deus tudo tem nos dado. Aleluia, casa que descasa de adolescente. Aleluia, casa kids, casa de Dia adolescente. de capitães valentes para as tropas comandar. Vida capitães, a tropa já avançar. Mas por fim a intendência é tudo supervisionar. Com sua intendência tudo supervisionar. De todos cuidar, de todos cuidar. De todos cuidar, de todos cuidar. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Ó Senhor Jesus, aleluia. Casa Kids, casa de adolescente. Aleluia, casa Kids, casa de adolescente. Aleluia, casa Kids, casa de adolescente.
Devemos praticar. Devemos praticar. Porque nós somos os valentes que Deus nos começou. Aleluia! Deus nos comissionou, viu? Senhor Jesus. Rebeca. Amém, ó Senhor Jesus. O próximo hino é Vida de Ressurreição. Vida, vida. Senhor Jesus. Amém, Franci. Ó Senhor Jesus. Olha só. Irmãos, o inimigo tentou nos dividir, tá bom? O inimigo tentou nos dividir com injúrias e calúnias. Ele quis nos destruir. Agora fala aí pro irmão essa verdade aí. Fala pro irmão. Diga, irmão, o inimigo quis nos destruir. O inimigo quis nos dividir. Irmãos, olha, foi com injúrias. Diga pro seu irmão, foi com injúrias. Com calúnias. Ele quis nos destruir. Aconteceu o que, Franciele, depois daí? Olha só. Mas pela força que na palavra dispensamos seus ataques. E podemos avançar. E podemos avançar. E podemos avançar. E podemos avançar. Agora é o quê? Agora é guerra. Agora é guerra. Luto decidido a viver por Cristo. Tudo Ele subjugou. Senhor Jesus, fala pro irmão, agora é guerra. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição. Basta só ser simples e obediente, sem olhar pra lado e seguir em frente. No rio da palavra, emergir de uma vez. Assim nós somos
Os irmãos pegaram aí esse hino? Pegaram? Já escutaram ele antes? Vamos de novo. Vem. Com injúrias e calúnias ele quis nos destruir, mas pela força que na palavra dissipamos seus ataques e podemos avançar. Agora é guerra, tudo decidido, a viver por Cristo tudo ele subjugou. Caiu por terra, cada conceito, olha o que o Senhor tem feito, nele duvidar não vou. A alegria que Deus já não tem preço, quando um novo começo surgir no teu coração. Vem, vem. Vem ver milagres Acontecendo, muitos se convertendo para a vida de Jesus. Alegria. alegria que Deus já não tem preço. Quando um novo começo surgir no teu coração, vem ver milagres acontecendo, muitos se convertendo para a vida de ressurreição. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição. Com injúrias e calúnias ele quis nos destruir, mas pela força que na palavra dissipamos seus ataques e podemos avançar. Agora é guerra, luto decidido, a viver por Cristo tudo ele subjugou. Caiu por terra, cada conceito, olha o que o Senhor tem feito, nele duvidar não vou. A alegria que Deus já não tem preço, quando um novo começo surgir no teu coração. Vem ver milagres acontecendo, muitos se convertendo para a vida de ressurreição. A alegria que Deus já não tem preço, quando um novo começo surgir no teu coração. Vem ver milagres acontecendo, muitos se convertendo para a vida de ressurreição. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição. Basta só ser simples e obediente, sem olhar pra vida e seguir em frente, no rio da palavra imergir de uma vez, assim o nosso espírito explode. A alegria Que Deus já não tem preço. Quando um novo começo surgir no teu coração, vem ver milagres acontecendo, muitos se convertendo para a vida de ressurreição. A alegria que Deus já não tem preço, quando um novo começo surgir no teu coração. Vem ver milagres acontecendo, muitos se convertendo para a vida de ressurreição. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição. Amém? Senhor Jesus, a alegria quando um novo começo surgir no teu. Mira o irmão e diz: irmão, a alegria do Senhor não tem preço. Quando um novo começo surge no teu coração. Fala pro irmão, fala pro irmão. Senhor Jesus. Aí depois que você mostrar a ele que está no coração dele, aí você diz: olha, vem ver milagres acontecendo. Senhor Jesus, porque, irmãos, muitos se convertendo para a vida de ressurreição. A alegria de Deus já não tem preço quando um novo começo surgir no teu coração. Vem ver milagres acontecendo, muitos se convertendo para a vida de ressurreição. A alegria que Deus já não tem preço quando um novo começo surgir no teu coração. Vem ver muitos se convertendo para a vida de ressurreição. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição, vem ver, vem ver. Vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus. Vem, Rebeca.
Grito de guerra. Senhor Jesus. Amém. Vai começar baixinho. Não precisa, Baixinho. é só a voz. Baixinho voz. Morto nós estando em delitos e pecador. Morto nós estamos em delitos e pecados. Já sentenciados e no Hades encerrado. Essa testemunhador e no mar desenterrador. Cristo ali desceu e nos tirou do cativeiro. E subindo ao céu deu homens dois, assim a igreja. Desde além de dar-nos vida, concedeu-nos dom. O Senhor nos põe no corpo, temos função. Mas não há hierarquia, carga ou posição. E não há hierarquia. Entre nós o tratamento é só de irmão. E de nosso tratamento, então, irmão. Como membros precisamos funcionar. Como mesmo precisamos funcionar. Comungar mais da palavra pra ganhar. Cada da palavra pra ganhar. Mais da vida e fazê-la circular. E as ordens da cabeça efetuar. E a voz da cabeça envergonhar. Vamos ser simples. Vamos ser simples. Pela palavra. Pela palavra. Como criança. Como criança. Puros com perseverança. Puros com perseverança. Vamos tudo em cabeça. Vamos junto em cabeça. O querer de Deus cumprir. O querer de Deus cumprir. O evangelho anuncia. O evangelho anuncia. O Senhor voltar enfim. É o Senhor voltar enfim. Vamos tudo em cabeça. E vamos tudo em cabeça. O querer de Deus cumprir. O querer de Deus cumprir. O evangelho anuncia. O evangelho anuncia. O Senhor voltar enfim. É o Senhor voltar enfim. É o Senhor voltar enfim. É o Senhor voltar enfim. Então invoca. Ó Senhor, É o Senhor. Jesus, amém, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Próximo louvor, próximo louvor. Senhor Jesus. Sim, imersão. A gente terminou a imersão? Francélio, por favor. Ponto 3 e ponto 4. Senhor Jesus, olha só, irmãos. Quando você perde a simplicidade, o coração endurece e nenhuma palavra alcança mais. Quando você se torna crítico e vê erros e falhas que os outros estão vendo, é porque você perdeu a simplicidade. Cuidado! Não deixe que Satanás o contamine e faça com que perca sua simplicidade e sua pureza diante do Senhor. Irmão, cuidado. Diga, irmão, cuidado. Cuidado, irmão. Senhor Jesus. Ponto 4. Ponto 4, ó, irmão, você. O ponto 4 é você, tá bom? O ponto 4 é você. Tá certo? É você o ponto 4. Você quer ser livre? Pergunta pro irmão, você quer ser livre, irmão? Fala pra ele assim, ó, eu quero. Siga. Eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Quem quer ser livre, siga a verdade. Siga a verdade. Você quer ser livre, siga a verdade. Você quer ser livre, siga a verdade. Você quer ser livre, siga a verdade. O Filho tem poder para libertá-lo. O Filho tem poder para libertá-lo. O Filho tem poder para libertar. Se você quer ser livre, o Filho tem poder. Se você quer ser livre, o Filho tem poder. Porque ele é o enviador. O enviado da verdade, o enviado da verdade, o enviado da verdade.
E ele fala pelo Pai. E ele fala pelo Pai. E tudo vem nos ensinar. E tudo vem nos ensinar. Tudo vem nos ensinar. Rebeca. Pai. Ó Senhor Jesus. O hino. Ganha ao Senhor. Amém. O próximo hino é arrependei-vos. Aleluia. Ó Senhor Jesus, ganha o Senhor Jesus o meu viver, coração igual ao teu, anelo ter, e amar a todo homem em qualquer situação, não olhando aparência ou audição. Só por tua vida viverei aqui, ó Senhor Jesus, só por tua vida eu vou viver aqui, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Eis a fonte. Onde pode o amor fluir. Amém. Ó, desejo estar aberto a teu rico ministrar. Para o quê? Para teu divino amor. Ó Senhor Jesus. Ganha, ó Senhor Jesus, o meu viver, coração igual ao teu, anelo ter, E amar a todo homem em qualquer situação, não olhando a aparência ou condição. só por Tua vida viverei aqui. és a fonte de onde Pode o amor fluir. Ó, desejo estar aberto a teu rico ministrar, para teu divino amor manifestar. quero Seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo, a igreja edificar. E no vindouro reino governar, vem ampliar minha visão. me dá real Libertação para a tua vontade, assim plenamente cumprir-se em mim. Porque plena graça se nos concede de voltar o nosso coração a Deus, cabalmente arrepender-nos e então recomeçar, sem barreiras sobre os muros transbordar. grande oportunidade superior, novamente confiou-nos o Senhor. aos profetas tem falado, vamos crer e obedecer, comunhão aos santos todos estender. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, Teu com corpo a igreja edificar, e no vindouro reino governar, vem ampliar minha visão. me dá real Libertação para a tua vontade, assim plenamente cumprir-se em mim. Venha, ó Senhor Jesus, o meu viver, coração igual ao teu, anelo ter, e amar a todo homem em qualquer situação, não olhando a aparência ou condição, só
por tua vida viverei aqui. És a fonte donde pode o amor fluir. O desejo está aberto a teu rico ministrar, para teu divino amor manifestar. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo a igreja edificar, E no vindouro reino governar, vem ampliar minha visão, me dá real libertação, para tua vontade assim, plenamente cumprir-se em mim. Ó, que grande graça se nos concede, de voltar o nosso coração a Deus, cabalmente arrepender-nos e então recomeçar, sem barreiras sobre os muros transbordar. grande oportunidade superior. Novamente confiou-nos o Senhor. Aos profetas tem falado, vamos crer e obedecer, comunhão aos santos todos estender. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo a igreja edificar, e no vindouro reino governar, vem ampliar minha visão, Me dá real libertação, para tua vontade assim, plenamente. cumprir-se em mim. Quero seguir a tua unção, obediente à revelação, teu corpo a igreja edificar, e no vindouro reino governar, vem ampliar minha visão, Me dá real libertação, para tua vontade assim, plenamente. cumprir-se em mim. Amém. Agora eu quero chamar aqui na frente o irmão Joãozinho e o irmão Fabinho para orar na mesa. Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor nos deu essa grande oportunidade, Senhor superior. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor está nos dando. Senhor, se estamos aqui essa noite, Senhor, é mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque nós agarramos essa oportunidade, estamos essa noite diante dessa mesa. Senhor Jesus, nosso desejo, Senhor, como a tua igreja, Senhor, é edificar o teu corpo. Senhor Jesus, cada membro, Senhor, dando a sua justa cooperação. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a exercermos nossa função, Senhor, nesse corpo, para que a igreja seja edificada. Senhor Jesus, queremos, Senhor, seguir a tua unção, Senhor, e obedientes à revelação que o Senhor tem nos dado, por meio, Senhor, da tua palavra, do teu falar, da tua direção, Senhor, para os dias atuais. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa todos os irmãos. Senhor Jesus, nos mantém, Senhor, juntos, Senhor, perseverando, debaixo, Senhor, do teu governo, debaixo do teu encabeçamento. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, e santifica esses símbolos. Senhor Jesus,
Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, estarmos, Senhor, aqui presentes, partindo, Senhor, esse pão, Senhor, da unidade, Senhor, esse cálice, que representa o teu sangue, Senhor, da nova aliança. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando com a vida. Oh, Senhor Jesus, de estarmos aqui junto como o teu corpo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa santificar, Senhor, esses símbolos, como o Senhor também possa nos santificar. Senhor Jesus, esse símbolo que está representado aqui pelo esse pão e esse cálice, que representa teu corpo e teu sangue, que o Senhor deu por cada um de nós. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor estava no céu, não tinha nada com os nossos pecados, mas o Senhor se entregou, ó Senhor Jesus, por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Senhor Jesus. Que a gente possa viver, Senhor, por a edificação da igreja. Que o Senhor morreu, ó, o Senhor deu o seu sangue, mas também, Senhor Jesus, verteu água, que é para nos dar vida, ó Senhor, vida em abundância. Que nós possamos, Senhor Jesus, viver unidos, irmãos, ó Senhor Jesus, um só objetivo, a edificação da igreja, é colocar todas as coisas debaixo dos teus pés, Senhor. O Senhor Jesus, conta com a tua igreja, Senhor, mesmo a gente sendo fraco, cheios de defeito, mas o Senhor sabe que nós precisamos de Ti, somos tão fracos, ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cada irmão, que o Senhor possa dar força a cada um para perseverar na simplicidade, na obediência à Tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. De todos os momentos, o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar toda a treva, toda a morte, o pecado é o forte, e além que sim que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só o
ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, O Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com o Espírito ungiu, ministério me enviou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumpri-lo se vazio, muito submisso. glória e honra não cobiço. Deixa o meu orgulho vir. Faz de mim, Senhor, um servo Que expressa Deus aqui, que eu negue sempre a mim, tome a cruz e siga a ti, como a da palavra sã, seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja viva o rei, que muito breve há de vir. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor. Me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. hoje em todos os momentos. O Senhor me quer falar, consciente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra, De luz, luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado, ego forte, e a lei que se em que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao insultos me expor, como filho só restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar.
salvação Deus concedeu-me. O Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com o Espírito ungiu, ministério confiou, em seu plano me incluiu, mas só poderei cumprir se vazio, sumiço, glória e honra não cobiço, deixa o meu orgulho vir. Faz de mim, Senhor, um servo que expresse a Deus aqui, que eu negue sempre a mim, tome a cruz e siga a ti, coma da palavra sã, seja pronto a servir, alimente meus conservos, que no peito sempre levo, e na igreja viva o rei, que muito breve há de vir. Aleluia, Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar, persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Deus bendito, cuja essência é o amor, me acerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar, persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler esses versículos da Bíblia? João 8, versículo 21 a 36. Senhor Jesus. Amém, Franciélio? Vai postar. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Depois, ele disse outra vez: eu vou embora. Vocês me procurarão e morrerão em seus pecados. Vocês não podem ir para onde eu vou. Isso levou os judeus a perguntar: estará ele pensando em se matar? Ou o que ele quer dizer com vocês não podem ir para onde eu vou? Então ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem, eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Diga-nos, quem é você? Exigiram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre disse que era. Eu poderia julgar vocês por muitas coisas e ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que ouvi
daquele que me enviou. Porém, ninguém entendeu que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levarem o Filho do Homem, então perceberão que eu sou, e que não tendo falado a respeito das minhas próprias ideias, mas pelo contrário, falo exatamente o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que o agradam. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas nós somos dependentes de Abraão. Disseram eles: e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. Que quer você dizer com libertará? Respondeu-lhe, amém? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa reunião. Senhor, cada reunião para nós, Senhor, possa ser uma reunião daqueles que estão nos lugares celestiais. Oh, nas alturas. Senhor, queremos ter reuniões sobrenaturais. Reuniões, Senhor, que procedem do seu trono. Reuniões, Senhor, que procedem da vida de ressurreição. Senhor, já nos colocou em ressurreição. Senhor, leva-nos a partir, Senhor, desse momento, viver uma vida em ressurreição. Não buscando as coisas aqui da terra, não olhando, Senhor, para as coisas aqui da terra, Senhor, mas buscando as coisas lá do alto, onde o Senhor vive, assentado à direita de Deus. Senhor, essa é a nossa posição também. Por isso nos enche, Senhor, de Tua vida, Senhor, até a plenitude, para assim como o Senhor também podermos encher, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, de Tua palavra, que é quem conduz e que coopera todas as coisas, quem faz toda a obra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, irmãos, graças ao Senhor, que esse capítulo 8, né, ainda... Nós, da semana passada, vimos, né, que ele está inserido num contexto em que aquela mulher que foi pega em flagrante adultério foi levada para o Senhor, na verdade, né, para testar o Senhor, né, para ver se o Senhor caía nas armadilhas que eles estavam armando. Caso o Senhor falasse que deveriam apedrejar, ele seria acusado de não ter amor, né? De não amar, já que essa era a maneira como o Senhor conduzia-se com as pessoas e a palavra que o Senhor pregava. Mas também se ele falasse que não apedrejasse, ele seria acusado de estar infringindo a lei de Moisés. Olha só que situação, né? Que bico de sinuca, né? Que o Senhor, sinuca de bico, que o Senhor se encontrava ali, né? Então ele se abaixou e começou a escrever no chão, né? Não é que o Senhor não estivesse dando importância ao que estava acontecendo ali, mas aqui a gente precisa aprender uma coisa. Nós somos muito rápidos, né? Em nosso natural em querer responder quando somos questionados. E não permitimos que o Senhor conduza as situações. Precisamos aprender que quando o inimigo de Deus, ele nos questiona, né, é com questões legítimas. E nós
com a bagagem e o conhecimento que temos, muitas vezes queremos prontamente responder, né? E aí, sem querer, caímos na armadilha do inimigo de Deus. Principalmente, irmãos, quando nós somos questionados pelos nossos irmãos que não se reúnem conosco, pelas pessoas que ainda não têm a vida de Deus, que muitas vezes são usados, assim como os judeus foram usados pelo inimigo para tentar Jesus, para ter de que ele acusar, assim também acontece conosco. Irmãos, vamos nos voltar ao Senhor. É por isso que é importante nós estarmos imersos, né, na imersão. Eu imagino que nessa hora aqui, não era como é que diz, não tínhamos essa terminologia antes, mas na hora que o Senhor foi questionado, o que foi que ele fez? Imergiu. Ele foi escrever, sabe? Ele foi escrever. Os adolescentes, eles transcrevem, né, a palavra, né? O Senhor se abaixou e começou a escrever, e eles insistiram, e o Senhor levantou e perguntou para eles, né? Como eles insistiam, né, na pergunta, o Senhor falou assim no versículo 10, erguendo-se Jesus, como insistisse na pergunta, versículo 7, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a imergir, continuou a escrever, né? Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, é acusado pela própria consciência. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela brilha para nós como a luz do mundo, sabe? Se você tiver uma consciência, né, sensível, ou pelo menos se a sua consciência não estiver tão cauterizada, ao ponto de não conseguir ser acusado pela sua consciência, sabe? Mas se nós tivermos tal consciência, nós vamos perceber que nós não temos do que acusar ninguém, sabe? Do que falar de ninguém. Todos eles aqui estavam se achando, né? Estavam se achando. E porque pegou uma mulher numa falha, levou a situação ao Senhor, essa mulher aqui pecadora, essa mulher aqui, né, foi pega em flagrante adultério, e começaram a acusá-la. O Senhor precisa trabalhar em nós, irmãos, para nos dar tal consciência, uma consciência sensível. Se nós não permitirmos ser lavado pela palavra de Deus em nossa consciência, irmãos, muitas coisas das quais nós fazemos, nós não vamos conseguir ser iluminados pela palavra. Sabia disso? A nossa consciência é uma parte do Espírito, e que mesmo com a queda do homem, e o Espírito do homem tendo se tornado amortecido, Deus ainda preservou na humanidade, mesmo aqueles que são incrédulos, que ainda não creram no Senhor Jesus, a sua consciência. Nós que já recebemos o Senhor, é normal que tenhamos a consciência mais sensível, porque nós já recebemos a vida de Deus. E aonde nós recebemos a vida de Deus? No nosso espírito. E no nosso espírito, sabe, foi restaurada a questão da comunhão, tá certo? A intuição em perceber o que é que Deus ele está falando quando nós temos comunhão. Mas a consciência, ela serve principalmente para nos colocar na linha, para nos levar a andar de acordo com a vontade de Deus, sem acusações. Se não fosse a nossa consciência, nós não saberíamos distinguir o que é certo e o que é errado. Você percebe que foi exatamente isso que Satanás levou o homem a cometer? No dia que você comer dessa árvore, Satanás ali na serpente falou para a mulher, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Nunca, isso era uma mentira. Isso é uma mentira. Irmão, só Deus é quem sabe o que é certo e errado. Você acha que sabe o que é certo e errado, mas só Deus sabe o que é certo e errado. E nós simplesmente precisamos ser simples e obedientes ao falar do Senhor. Mas por causa do pecado que entrou em nós somos muito questionadores em relação ao certo e errado. Veja só esse momento que nós estamos vivendo. Quantos
não questionam se é certo ou errado fazer grito de guerra. Quando você questiona se é certo e errado fazer o grito de guerra, eu pergunto: quem é que colocou isso? De onde? Qual é a fonte do seu questionamento? É de Deus? Certamente que não, irmãos. Certamente que não. Por que tem que fazer imersão? Para que fazer isso? Para que repetir? Todo questionamento acerca do que é certo e errado, depois que o homem pecou, não tem como fonte Deus, mas tem como a fonte Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí é por isso que o homem ele se engana. O homem antes do pecado, ele vivia guiado por quem? Governado por quem? Por Deus. É tanto que os historiadores, né, quando eles estudam a Bíblia, eles reconhecem que antes da queda, eles chamam aquela era da inocência. O homem ele era inocente, né? Às vezes quando a gente fala alguma coisa, a pessoa não, né, sabe nada inocente, né? Claro que de maneira maliciosa, né? Sabe nada. Não, realmente não precisamos saber de nada. Não precisamos, só ser governado por Deus. Mas aí, antes disso, depois disso, a parte da consciência, que deveria estar ali governada por Deus, e sem nenhum problema, eu posso até dizer assim, que nós tínhamos a consciência, mas não precisávamos dela, porque era Deus quem governava as pessoas, né, aqueles primeiros seres humanos. Mas depois da queda, aí a consciência do homem passou a governá-lo. E chegou um determinado período que nem a consciência do homem foi capaz de governá-lo. Porque quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, o homem, ele estava com a sua consciência tão cauterizada, que ele não sabia mais distinguir nada relacionado a Deus. Aí veio os anjos, e enganaram, né, os anjos caídos, e enganaram a humanidade, mesclaram-se ali numa união anormal com a humanidade, tá certo? E o Senhor, quando olhou para aquela situação, não dá mais para ser dessa maneira. A partir do dilúvio, né, o Senhor posteriormente estabeleceu o governo humano. Para que o governo humano? Irmão, se não fossem as leis que ditassem para nós o que é certo e errado, falando assim para a humanidade, as pessoas não tinham noção do que é certo e errado. Mesmo tendo as leis, ainda assim, né, se elas são infringidas, ainda assim elas são infringidas. Por exemplo, um exemplo disso é a lei de trânsito. Quem já tirou sua CNH, que passou pela autoescola, né, que estudou as leis de trânsito, pelo menos as questões básicas, entende, né? Nós, como moramos aqui no Brasil, sabemos qual é a faixa que devemos andar. Mas eu estou cansado, irmãos, de estar ali na minha mão correta, quando vem de repente uma pessoa na mão contrária, ainda olha para mim e balança a cabeça, como se eu tivesse errado. Se acha que está certo, está entendendo? Quando vai entrar numa curva, insiste em querer entrar pelos cantos, no canto errado. Quantos de nós aqui que pilota já não teve situações que quase se acidenta por causa disso? Até nós mesmos, por entrarmos errado, nos metemos em enrascadas. Ou nos acidentamos, ou já acidentamos alguém. Uma vez eu caí, fui sair de uma rua, apressado, né, para não acidentar a pessoa. Graças a Deus quem se acidentou foi eu, mas graças a Deus foi leve. Veja só, mesmo sabendo disso, ainda nós infringimos. Então, irmãos, a consciência, ela precisa estar limpa. Ela precisa estar limpa pela lavagem da palavra de Deus. É a palavra que nos lava. Irmão, se você cometeu um pecado e a sua consciência lhe acusa por meio da exposição da luz do mundo, que é a palavra de Deus, irmãos, arrependa-se. Como nós cantamos no hino, né? Precisamos nos arrepender imediatamente, tomar a palavra de Deus. E João, ele nos diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não vamos ficar nos nossos pecados. Nós vimos, né, ontem na imersão, que se nós permanecermos, graças a Deus, porque nós já cremos no Senhor, mas o Senhor quer nos livrar de morrermos em nossos pecados. Espiritualmente, nós já fomos salvos, mas podemos, irmãos, estar mortos em nossos pecados por não nos arrependermos. E o Senhor quer nos livrar dessa situação. Então, quando o Senhor falou, aí os mais velhos
Começaram a se retirar, começando depois os mais jovens, né, até os mais novos, e todos saíram dali, erguendo Jesus, não vendo a ninguém, mais além da mulher, versículo 10, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Tá certo? Como é que eu não vou pecar mais? Como é que eu não vou pecar mais? O versículo 12 responde essa questão. É possível não pecar? Vou perguntar aqui a vocês. Quem é que é ousado para dizer aqui? É possível não pecar? O que é que João falou? Que aquele que já nasceu do Espírito, que crer no Senhor, não vive em pecado. Mas quando você olha para a sua condição, você diz, não, é impossível não pecar. É impossível eu não cometer pecados. Mas como não é impossível? Sabe? O que é que nos aprisiona? O pecado, ele aprisiona o homem ou não? Todos pecaram com a queda. E todos já nascem debaixo do pecado. Mas nós que cremos no Senhor, tem um hino que diz assim, que liberdade maravilhosa. Esse hino está errado? Se você diz assim, que é impossível não pecar, então o irmão que escreveu esse hino, né, está muito fora da noção. Versículo 12, ele responde como é que nós vamos manter-nos sem pecar, irmãos. Olha só, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue? Preste atenção nessa frase, quem me segue não andará nas trevas. Quem vive em pecado, irmãos, está onde? Em trevas. Mas quem segue o Senhor não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz. Pelo contrário, terá. É para encucar isso em nós. Esse hino é para encucar, sabe, irmãos? O ponto aqui, a resposta está em seguir o Senhor. O Senhor deixou aqui claramente que quem segue Ele não andará nas trevas. Preste atenção, não é uma possibilidade, não é talvez não andará nas trevas. Tá certo, irmãos? Não é talvez não andará nas trevas, mas não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém! Essa é a maneira, irmãos, de nós nos guardarmos de pecar. Mas seguir o quê? Seguir o quê? O Senhor, Ele tem nos falado, irmãos, que nós devemos seguir a palavra profética de perto. Se você estiver seguindo de perto a palavra profética, irmãos, é impossível pecar. É impossível pecar. Você peca porque você vacila. Você desvia-se da palavra, sabe? E como é que você se desvia da palavra? É caindo nas armadilhas de Satanás. Não pense que você só se desvia da palavra simplesmente, né, porque, sei lá, olhou aquela mulher, um homem, né, olhou a mulher seminua, aí você pecou na sua mente, né? E o Senhor falou que o pecado não é só em atos, mas em pensamentos. Pequei, né? Essas coisas, simplesmente isso. Porque até com relação à palavra de Deus, e muitas vezes enganado pelo questão de certo e errado, nós pecamos. Quando nós não cremos no falar profético de Deus. Irmãos, para Deus, a maior ofensa, não é os pecados que cometemos com o nosso corpo. Pecados grosseiros, algo desse tipo. O maior pecado é não crer na obra que o Senhor fez por nós. E não crer em o que Ele fala para nós. Em outras, resumindo, é não crer nele. Quando eu falo não crer nele, hoje nós sabemos que o Senhor é o Espírito. O Senhor, Ele é o Espírito. E como o Espírito, Ele está presente
Mas de maneira concreta, o que é que o Senhor falou lá em João 6,63? Que as palavras que Ele fala são Espírito e são vida. Então, seguir o Espírito, seguir a direção do Espírito, estar conectado ao Senhor, estar conectado à palavra de Deus. É estar governado pela palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, nós vimos que a luz do primeiro dia tem a função como a luz do mundo, apenas de mostrar a nossa condição. Né? Vamos lá em Gênesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, disse Jesus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Entre a luz e as trevas. Então, o primeiro dia é como a luz do mundo. Quando Deus ele fala, ele faz separação entre luz e trevas. Sabe? Quando é que você se arrependeu e percebeu que era pecador e confessou os seus pecados? Não foi quando você ouviu a palavra de Deus? Não é? Precisamos estar sensíveis ao iluminar de Deus para percebermos que somos pecadores. O Senhor disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Mas se você se acha bom, você não consegue ser curado e iluminado. O irmão Dom, alguma vez, quando chegou numa reunião cristã que ele foi, o pastor lá pregando disse que, né, que ele era pecador. Aí ele disse o quê? Eu não, só se for você, eu não sou pecador não. Né? Nós sabemos que a China, né, a maioria dos chineses vive debaixo dos ensinamentos de Confúcio, né, ensinamentos com relação à moralidade. Provavelmente o irmão Dong fosse um desses, não sei, né, mas para ele dizer isso, ele se achava muito justo, né, que não tinha pecado. Mas em algum momento o Senhor, como a luz do mundo, brilhou para ele. E ele conseguiu fazer separação entre a luz e as trevas. Ele conseguiu ver que nas trevas você não consegue ver quem você é. Só na luz você consegue ver quem você é. Mas a essa luz ainda, aqui do primeiro dia, era uma luz ainda um tanto, sabe, sem origem, sabe? Você imagina só, você está em um ambiente que você vê aquele clarão, mas não sabe de onde é que vem, não sabe como se orientar. Ele não dava uma orientação clara, ele apenas iluminou e mostrou a sua condição, mas não dava direção. Só no quarto dia, quando o Senhor criou os grandes luzeiros, o sol, a lua e as estrelas, é que a coisa ficou definida. A luz do primeiro dia era uma luz ainda indefinida, era uma luz, né, sem muita definição. Mas a luz do quarto dia, ela fez separação entre dia e noite. Um para governar o dia, que era o sol, e o outro para governar a noite, né, que era a lua. Aqui no versículo 16 diz assim, fez dois os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem. No versículo 18, essa expressão aí, ela é importante para definir esses luzeiros, para governarem. Então, a luz do primeiro dia era simplesmente para fazer separação entre luz e trevas. Mas a luz do quarto dia não só faz isso, mas ela faz o que mais? Governa. Ela dá governo, ela traz governo para a sua vida, tá certo? Cristo, irmãos, é quem nos governa. Para que o Senhor ele nos governa? Para fazer a sua vontade. Isso está lá em Efésios, capítulo 1. Eu acho que se tem uma coisa, um dos versículos que a gente, pelo menos, não pode esquecer, é esse trecho da passagem da Bíblia. Porque fala da vontade de Deus. Efésios 1, versículo 9 e 10. Qual é a vontade de Deus? E aí, adolescentes, né? Fazer igual a Pedro Dom. De novo. Agora eu posso falar como Pedro Dom. Os adolescentes sabem. Brincando, certo? Né? Cristo, ele governa para realizar a vontade de Deus. Irmãos, quando Cristo, ele traz o seu governo, o encabeçamento sobre nós, por meio de nós, por meio da igreja, ele vai governar todas as coisas.
Essa é a vontade de Deus. É Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Primeiramente, sobre quem? Sobre eu e você. E como é que Ele governa a minha vida e governa a sua vida? Por meio da luz, tá certo? Da vida. É a luz da vida. É esses luzeiros, a luz do quarto dia, que nos dá governo e que nos dá direção. Irmão, nós não podemos viver uma vida da igreja religiosa, simplesmente vindo para o local de reunião, simplesmente ouvindo a palavra de Deus, saindo daqui alegres, saindo daqui satisfeitos por ter encontrado algum consolo ali na palavra e ir para casa e viver as nossas vidas. A palavra, certo, a luz da vida, a luz do quarto dia é para nos dar uma direção. O que é que eu preciso fazer? Todas as reuniões, irmãos, já no meio de semana, mas a gente tem que vir com esse sentimento, Senhor, o que é que o Senhor vai falar para mim fazer? Para que possa haver ação. A palavra de Deus, ela é acompanhada de ação. Quando nós ouvimos e nós cremos, nós agimos. Ouvir, crer e agir. Esse é o princípio. Você precisa ouvir, crer e agir. Se essas três coisas estiverem presentes no nosso viver, a nossa vida cristã vai ser diferente. Vai ser uma vida cheia de realidade. Ouvir, crer e agir. A palavra de Deus, ela tem que produzir isso em você, produzir isso em mim. Não só ouvir, mas eu preciso crer. Para me crer, irmãos, eu preciso ser simples e obediente como uma criança. E por ser simples e obediente, eu creio na palavra, eu ajo. Não é eu que faz, na verdade. Mas, na verdade, é a palavra quem age em nós. É a palavra quem faz as coisas por meio de nós. Tá certo? Entenda isso. Não é simplesmente você, mas é a palavra. Você creu na palavra. Se você apenas ouvir e achar que já sabe, você pode filtrar a palavra de Deus. E achar que isso eu faço, aquilo eu não vou fazer. Não, não é a questão quando Deus ele fala. Por mais que seja duro o seu discurso, seja simples e obediente, sabe? Ali em João capítulo 6, quando o Senhor falou que ele percebeu que muitos que seguiam a Jesus, que seguia a Ele, só estavam interessados em quê? Em pão, porque Ele multiplicou o pão, tá certo? Olha só, quem é que não quer um governante que não deixe faltar pão na sua casa? Não precisava nem trabalhar, né? E muitos não estavam preocupados em seguir Jesus por Ele, mas é pelo que Ele fazia na vida delas. O Senhor multiplicava os peixes, multiplicava o pão, e o Senhor aproveitou aquilo ali e passou a falar que, na verdade, Ele é que era a verdadeira comida. Ele era a verdadeira bebida. Em outras palavras, Ele era o que as pessoas precisavam. Irmãos, nós precisamos de quem? De Jesus. Quem realmente nós precisamos é de Jesus. É Ele quem nos satisfaz. É Ele que nos dá de comer e beber. E quando o Senhor falou que quem não comesse de sua carne e bebesse do seu sangue, aí muitos se escandalizaram. O falar de Deus, irmãos, Ele fala a nossa necessidade. Mas muitos, por não ter a percepção e entender o sentimento que está por trás da palavra, sabe, acaba causando alvoroço e fica escandalizado. Precisamos ser como Maria Madalena, que conseguiu, né, perceber que naquela esfera, né, o Senhor estava por ali, e ela buscou, ela mesmo que não entendesse quem era, porque ela estava de frente para o Senhor, conversando com o Senhor, né, mas ela achava que era um jardineiro. E aí, onde foi que o Senhor pôs ele, né? Se você pôs ele em algum canto, me mostra. Ela estava desesperada pelo Senhor. Irmãos, às vezes nós não estamos conseguindo entender. O Senhor está falando tão claro para nós, mas a gente pensa que é um jardineiro. A gente não consegue entender, mas se nós tivermos um coração de busca, irmãos, o Senhor vai se sensibilizar. Amém. Puxa vida, eu tenho que me revelar para essa pessoa, né? Eu tenho que me revelar. Aí o Senhor se revelou para Maria. Sou eu que falo contigo, Maria. Irmãos, que experiência maravilhosa. Irmãos, todos nós precisamos ter essa experiência que Maria Madalena teve. Sabe, de conseguir, sabe, de se desesperar. Por isso que a imersão, ela é importante nas nossas vidas. Porque a imersão não só nos leva a fazer uma leitura, sabe,
daquele trecho ali, mas ela nos leva a conhecer, a buscar o sentimento que está por trás daquilo ali. Quando você imerge, você repete, você insiste, tá certo? Você insiste. Às vezes você pode não ter o tempo todo para ficar ali lendo, mas você lê umas 2 vezes, algumas coisas você consegue memorizar. Aí você fica na semana, né? Ali, ruminando, puxa vida, essa palavra, né? Essa palavra, o que é que o Senhor estava querendo falar? Aí repete ela. Irmãos, essa insistência vai gerar frutos. O Senhor vai se revelar para você. O Senhor quer se revelar para você. Ele quer se revelar para mim. Mas eu preciso insistir para conseguir extrair o sentimento que está por trás da palavra de Deus. E assim o Senhor, Ele vai se tornar conhecido para nós. Então, que o Senhor, Ele possa, irmãos, nos fazer, sabe, ter esse sentimento de andar, seguir a palavra de perto, para poder entender o que é que o Senhor, Ele está falando. E isso foi o que os discípulos conseguiram entender. À vista disso, muitos afastaram, deixaram o Senhor. Aí o Senhor olhou para os 12, né, aqueles que mais íntimos dele, e vocês? Não quer ir também? Né? Foi que Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Irmãos, eu pergunto a vocês, para onde nós podemos ir? Para onde nós podemos ir? Você quer uma palavra que satisfaça a sua necessidade? Ou você quer uma palavra que não só satisfaz sua necessidade, mas também a necessidade de Deus? Aonde é? Para onde é que nós vamos encontrar isso? Irmão, só na igreja. Só na igreja. Eu posso até não concordar com o Fabiano, mas para onde eu vou? Né? Eu posso não gostar muito de Geraldo, mas para onde eu vou? Se é onde ele está, que eu vou ganhar a luz da vida. Que eu vou ouvir palavras de vida, né, e espírito. Só tu tem as palavras da vida eterna. Irmãos, para onde é que o Senhor quer nos levar? Para a vida eterna. A vida eterna é onde o Senhor habita, é onde Deus Ele habita. Aonde é que Deus habita? Na eternidade. Você está entendendo por que o Senhor, Ele quer nos dar a vida eterna por meio da palavra? O tema diz assim, ó: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. E em nossa mente natural, a gente não consegue entender isso. Vocês estão entendendo? Enquanto eu estava ruminando, irmãos, eu estava vendo assim, puxa, eu estava desfrutando disso. Por que o Senhor quer me dar vida? Porque o Senhor quer me levar para onde Ele está. E a única maneira de o Senhor me levar para a esfera que Ele está, é se Ele me der a mesma vida dEle. Em Isaías, se eu não me engano, 57, né? Diz que Ele habita onde? A eternidade. É onde Deus Ele está. E a morte do Senhor tinha como objetivo nos levar para onde o Pai estava. Isso o Senhor falou lá em João, capítulo 14. Ele disse que iria, mas voltaria, né? E levaria eles para onde Ele estava. E onde é que o Senhor estava? No Pai. E onde é que o Pai está? Na eternidade. É por isso que as palavras que o Senhor fala, Senhor, só Tu tem as palavras de vida eterna. É as palavras do Senhor que nos dá a vida eterna, que nos enche da vida de Deus. Irmãos, o Senhor quer nos encher até a plenitude da vida de Deus. O Senhor quer nos tirar dessa terra. Aqui, no homem natural, nós não conseguimos entender as coisas de Deus. Lá em 1 Coríntios, né, eu acho que Senhor Jesus, 2 Coríntios 4:18 diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, né, todas as coisas julga, né, e não é julgado por nenhuma delas. O homem espiritual, quem é o homem espiritual? É o homem que vive no Espírito. É simples. O que é ser um homem espiritual, Geraldo? Aí você pode pensar assim, não, é um homem que lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que quando você fala, só fala, né? Isso é o homem espiritual. O homem espiritual é quem vive no Espírito. Eu pergunto, isso é complicado de saber?
Aí às vezes a gente quer, irmãos, fazer uma coisa, complicar uma coisa simples. Complicar uma coisa simples. Às vezes você olha assim, fulano, isso é um homem espiritual, né? Você talvez olhe assim para Pedro Dong, não, Pedro Dong é um homem espiritual, né? E porque exercita o espírito. Mas isso é difícil para mim e para você, Dadinho? Né? Não é simples. Se você não sabe como é que faz a coisa, é complicado. Mas se você sabe e não faz, é porque não quer. É diferente. É diferente. Você sabe que tem que exercitar o espírito. Você se encontra em uma situação que às vezes quer tirar você do espírito. Mas você sabe o que é que tem que fazer. Mas o seu emocional é quem está governando às vezes você e não a palavra de Deus. E aí você decide ir pelo seu emocional. E aí, claro que você não vai, naquele momento, tratar a situação de forma espiritual. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual é alguém que vive no Espírito. Que vive no Espírito. Irmãos, é por isso, eu vou insistir de novo, às vezes a gente às vezes está... Eu acho que para alguns irmãos a gente tem se tornado muito insistente, às vezes muito repetitivo. Me desculpe, tá certo? Quando a gente fala disso. Mas eu vou insistir de novo, irmãos, a maneira de nós vivermos no Espírito é estar emergindo a todo tempo. 24 horas por dia. Jesus, ele vivia como homem, 24 horas em comunhão com Deus. O único momento que o Senhor perdeu a comunhão com Deus foi o seu maior sofrimento. Foi no momento em que, por minha causa e por sua, Geraldo, ele estava sendo julgado. Esse foi o único momento na vida humana, tá certo? Na primeira vinda do Senhor, na vida humana que o Senhor não estava na presença de Deus, por minha causa. Por minha causa. Mas como homem, Jesus foi tentado em todas as coisas e não saiu do Espírito. Ele foi tentado 40 dias sem comer. 40 dias, como homem. Irmãos, o homem natural, ele não aceita isso. Ele não aceita. A gente até fala, a gente até argumenta, mas a gente não aceita que Jesus passou 40 dias sem comer e beber. Aí ele diz assim, se fosse eu passava de 10 dias. Mas Jesus era homem igual a mim e a você. Ele tinha, biologicamente, as mesmas fraquezas humanas do seu corpo físico, igual eu e você. E depois de 40 dias, vem o inimigo, né? E o tenta a usar o seu poder. Nós, que não temos, sabe, por não crermos na palavra de Deus, porque o Senhor uma vez falou assim, que coisas maiores do que Ele, nós vamos fazer. Foi, não falou assim? Foi eu que disse, é Jesus que disse. Ele disse que coisas maiores. Ou seja, se ele passou 40 dias sem comer, a gente pode fazer mais. Tá certo? Aí cabe você crer nisso ou não. Nossos sofrimentos, o Senhor sofreu na cruz, o Senhor foi cuspido, o Senhor foi injuriado, em nenhum momento, irmãos, e é incrível como qualquer tribulaçãozinha, qualquer coisinha, sabe, nos tira do Espírito. Qualquer coisa, se você for contrariado, sabe, se eu olhar feio para você, já sai do Espírito. E aí, é quando você sai do Espírito que você peca. Esse é o momento que você peca. Mas se você estiver no Espírito, você não peca. Mas se você estiver ali em a palavra, desfrutando, sabe, imergindo. Eu me lembro, foi aquele tsunami ali na Tailândia, né, naquela Indonésia, não sei. Foi em que ano? Nem me lembro mais. Não sei se foi 2004, 2006. Foi um negócio assim. Tem um testemunho de uns mergulhadores, né, que estavam ali de férias, e ele foi mergulhar. E eles enquanto estavam mergulhando, eles disseram apenas que viu um negócio, aquela coisa passando por cima deles. Mas a destruição, quem estava fora, quem não tinha mergulhado, quem não estava imerso ali no mar, a destruição foi
tremenda, sabe? Quando a água chegou, saiu levando tudo. Tem um filme que fala sobre, né, a situação, conta a história ali, fatos de uma família que aconteceu, né, que foi um negócio assim, tremendo, sabe? A destruição, a maneira como eles foram afetados. Mas quem estava mergido, quem estava mergulhado no mar, não percebeu nada. Irmão, se nós estivermos imersos na palavra, se estivermos imersos, é como aqueles mergulhadores ali, que estava lá, a onda veio e destruiu praticamente toda aquela costa ali da Tailândia, né? Mas eles mesmos não sentiram nada. É dessa maneira que o Senhor quer que nós passemos na nossa vida humana, sabe? Se tivermos imergido, o fulano vai olhar feio para você, alguém vai querer fazer mal contra você, alguém vai falar contra você, muitas coisas vão acontecer, mas você vai estar ali, desfrutando de um mergulho, né? Desfrutando de um mergulho. Irmãos, onde é que nós devemos estar? Imersos, né? Imersos, tá bom? Então o Senhor, Ele quer nos levar e quer nos tirar desse plano terreno e nos levar, irmãos, para a esfera celestial, para a esfera de Deus, para a esfera espiritual, onde o Senhor, Ele governa e onde o Senhor, Ele dá a direção, tá bom? Ó Senhor Jesus, eu só queria falar esse ponto, né, que foi o que eu entrei, o que eu ganhei, tá certo? Ontem nós tivemos uma comunhão, a imersão, e nós não só tivemos a palavra, nós tivemos também a prática da palavra, onde cada grupo orou pela necessidade de cada grupo, de acordo com a palavra profética. Não foi de acordo com a sua maneira, mas foi de acordo com a palavra profética. E todos saímos daqui não só cheios da palavra, mas abençoados pela oração dos irmãos, que não foi ele que oraram, mas a palavra com eles e neles que oraram por nós. Tá bom? Quer dar os avisos ou ainda um ou dois irmãos compartilhar? Vamos fazer o seguinte, tá certo? 2 ou 3 irmãos podem vir aqui compartilhar, não se estendam muito, tá bom? Você tem no máximo aí 2 minutos para falar, não se estenda. Você pode compartilhar o que você ganhou nessa semana, tá certo? A sua experiência. Nos fale como a luz da vida governou você nessa semana, amém? E depois João pode dar os avisos aqui. Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, ó Senhor Jesus. Como o pai estava falando, que tem na imersão também, fala assim: quando você ouve a palavra, que é a verdade, Deus confirma em sua consciência, e a palavra faz arder seu coração, pois ela vem de Deus e traz a verdade para você. Quando uma pessoa, um amigo seu, um familiar tiver dúvida do que porque a gente faz grito de guerra, porque sua igreja é tão animada, já me perguntaram isso na minha escola. Você fala assim, vem ver. Chama para uma reunião, chama para a reunião de adolescente, se você for adolescente, ou se você for um adulto e tem aquela pessoa, aquela adolescente que você conhece, e convida ele, vai para a reunião de adolescentes. Lá você vai praticar o vem ver. E o Senhor vai confirmar na cabeça daquela pessoa o que ela está sentindo. Porque na maioria das vezes as pessoas vêm para a reunião e ficam quietas lá paradas, sem ouvir, com vergonha. Mas ao decorrer da reunião, ela vai sentindo mais daquela palavra, né? Ela vai se envolvendo mais com a palavra do Senhor. Outro ponto que eu toquei foi que
na luz conseguimos ver nossa realidade, né? É isso que o Senhor quer fazer conosco, nos iluminar para que possamos ver a realidade deste mundo. Da mesma forma que Deus iluminou nossa visão, né? Nós temos que fazer com outras pessoas. Nós temos que iluminar a visão deles para que eles possam ver a realidade em que eles estão vivendo. Não é essa realidade que vai trazer a felicidade para eles, mas sim a do Senhor. Amém. Amém. Eu toquei na parte que Sérgio falou, né? Que o Senhor quer nos tirar dessa terra. Amém. O Senhor, Ele quer que nós nos tornamos o homem espiritual, né? E o homem espiritual não é só aquele que lê da palavra, que faz a imersão, que sabe grito de guerra. O homem espiritual é aquele que... Espera deixa eu achar. Misericórdia. É aquele que quando recebe a palavra, que satisfaz ele, não só satisfaz a si mesmo, mas também satisfaz a Deus por meio dele. É aquela palavra que realmente limpa a nossa alma, né? Que é para nos tirar do comodismo. Amém. Amém, ó Senhor Jesus. Eu estou meio rouca, mas vai dar para vocês entenderem. Tem um grito de guerra que diz: na luz do quarto dia vemos nossa condição, e assim expostos somos para a nossa salvação. Eu anotei aqui num ponto que fala que só na luz conseguimos ver quem somos. A luz do quarto dia faz separação entre dia e noite, no caso, luz e trevas. Quando o Senhor ele entra em nosso coração, nós conseguimos perceber a diferença na nossa mente entre luz e trevas. E, para isso, né, nós precisamos ter uma visão clara. Outro ponto que eu anotei foi que nós devemos ouvir, crer e praticar. Não vamos viver de forma religiosa na igreja. Não vamos simplesmente entrar aqui, se animar, sem motivos. Nós temos que viver a realidade. Ver o que o Senhor está querendo mostrar para cada um de nós, por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. A parte que eu toquei que o Sérgio falou aqui, né? Foi do tsunami aqui, né? Essa parte que ele estava explicando do tsunami, né? E como é fácil sairmos, né, da espiritualidade, né, do homem espiritual. Né? E eu compartilhar um momentozinho que a gente passou lá no casamento. Nós fomos dormir mais de 11 horas, né? Esperando vagar lá os leitos. Né? E quando a gente achou uma cama, ou achou que tinha achado umas camas vagas, né? A gente dormiu, de 1h30 mais ou menos, chega um irmão acordando Mateus, mandando Mateus sair da cama dele. Agora você imagina o seu homem natural, como pai ou como mãe, né? Um irmão, né, não ter consciência de ali era uma criança, e disse: irmão, sai da minha cama, que essa cama aí é minha. Tem outra ali vaga, vá para ali. Aí eu digo: opa, o que foi, irmão? E ele: não, porque ele está na minha cama. Aí pegou os panos, foi tirando os panos do menino. Eu disse: peraí, deixa o menino acordar, irmão. Fiquei ali com a vontade de dizer um bocado de coisa. Me segurei por conta dos outros irmãos que estavam todos dormindo já, né? Não quis. Mas fiquei com muita vontade. Eu não consegui dormir assim. Eu acho que quando eu peguei no sono mesmo, já estava amanhecendo. Eram umas 4 e pouco. Né? Eu fiquei com tanta raiva, que até meu rim estava querendo doer. Foi, sem brincadeira nenhuma. Né? E eu acredito muito assim, o que me segurou naquela hora, apesar de ser uma festa de casamento, mas eu nunca vi uma reunião tão espiritual que nem aquele casamento. Tanto desfrute naquele casamento. É fora do normal aquele ambiente. É fora do normal. Nem parecia realmente ser um casamento. Parecia ser uma reunião. Né? Foi muito, muito maravilhoso. Graças ao Senhor. E assim, se realmente nós não nos mantermos na palavra, quando essas situações vier, vai ser difícil, viu? Porque eu sei o que eu passei ali para tentar pegar no sono ali, eu querendo descer e dizer alguma coisa, e fiquei ali, eu vou ficar quieto. E o meu medo de Mateus dormir numa cama de cima, porque Mateus se mexe muito, muito. Lá em casa ele dorme numa cama de casal, eu não durmo nem com Clécio e com ele, eu deixo só eles dois, porque não dá não. Porque ele se mexe muito, então meu medo dele cair ali de cima. Então eu fiquei naquela, ou eu dormia ou eu olhava ele. Né? Mas graças ao Senhor eu saí ainda de manhã com raiva, mas não, sabe, não tumultuei, não quis fazer nada, digo, não, vou deixar passar e vamos
e vamos seguir a vida, mas realmente vamos nos manter na palavra, porque quando a gente realmente desfruta do Senhor, essas situações vierem, vai nos livrar de algo pior, né? Por mais que você fique com o seu sentimento, mas você vai ficar com o seu sentimento, né? Senhor Jesus, amém. Amém. Oi. Não. A gente, do grupo. Sim, aí tem que dar uma vista à escala já ou não? Tem a escala já? O Senhor. Senhor Jesus. Então vamos orar, vamos levantar, vamos encerrar a reunião. Senhor Jesus. Tivemos um casamento ontem, em breve iremos para outro casamento de Pedro Miguel. Não sei se vocês acompanharam, mas Pedro Miguel noivou ontem, né? Pedro Miguel noivou ontem. Aí eu pergunto a você, tá vendo? É milagre ou não é? É, né? Aí depois vem na sequência, vem Pedro Souza, vem Rômulo. Só que do Rômulo a noiva não sabe ainda não, eu não sei também quem é. Depois todo mundo vai saber. Inclusive Mariazinha, cadê ela? Está lá fora, né? Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus que os jovens estão casando, né, irmãos? E casando também numa esfera maravilhosa, certo? A esfera que eles estão casando, essa é a esfera, não sei se vocês lembram, mas é que o irmão Donco sempre falava. Quer casar, os jovens, vai para o CEAP. Mas ele não estava fazendo um convite para os jovens casar, não é isso. Tá bom? Primeiramente, o objetivo era o quê? Fazer o CEAP. E no CEAP, Deus mesmo, Ele trata de organizar a vida de cada um de nós e dar aquilo que nós necessitamos e precisamos. Certo? Esse era o objetivo. E hoje a gente está vendo isso de forma, né, mais concreta. Hoje a gente está vendo, né, isso aí, tá bom? Oi? Vamos fazer uma dupla. Eu até falei lá, comentei. Eu vou trazer irmã Francisca e Lucimar para o CEAP para a gente ver o milagre sobrenatural. Amém, Jesus. Eu sei que está pensando que é brincadeira, né? Não é brincadeira, não. O negócio é sério. Inclusive, eu falei aqui, foi semana passada que eu dei um aviso sobre nós, né, orarmos, os jovens os que desejam, né, fazer CEAP, o casal que deseja fazer CEAP, está na hora de colocar isso, né, diante do Senhor, tá bom? E também os homens, né, se não colocou o nome na lista, coloca o nome na lista que a gente vai fazer a escala, para toda semana a gente já saber em qual casa vai ser, né, a reunião dos homens, tá certo? E do mesmo jeito também sobre a casa de adolescente. Então, se você tem um sentimento de ter na sua casa, coloca logo o seu nome lá na lista, tá certo? Para a casa de adolescentes. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela Tua condução, Senhor, pela Tua luz, Senhor, da vida, que nos faz permanecer nesse mundo tenebroso, mas, Senhor, seguindo os Teus passos. Obrigado, Senhor, nós não estamos aqui sozinhos, o Senhor está conosco, Senhor, até a consumação, até o final. Senhor Jesus, cremos, Senhor, na Tua palavra, cremos, Senhor, no Teu poder, cremos, Senhor, no Teu amor, que o Senhor nos sustentará, Senhor, até o fim. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os irmãos, todas as irmãs, conduz-nos para casa em segurança, Senhor, em paz, Senhor, debaixo da Tua presença. Senhor Jesus, nós oramos pelo retorno do Pedro Souza, Senhor, possa acompanhá-lo, possa blindá-lo, Senhor, aonde quer que ele for, que a Tua presença também possa acompanhá-lo. Senhor Jesus, abençoa nossos jovens, nossos adolescentes, cresce, Senhor, em cada um, usa, Senhor, cada um de modo sobrenatural. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém.